Então, eu compartilhei com vocês aí um link no Google Drive, que há um tempo eu não vinha atualizando o meu e-mail. Eu já tinha feito um vídeo explicando como coletar esses dados e tinha dito que tinha um glossário online, quer dizer, um glossário em PDF com as variáveis, que o principal problema que a gente encontra na coleta dos dados não é nem a interface e tal, essas coisas são bem contornáveis com a prática, né? Como tudo. Mas saber qual a variável exata que você precisa utilizar na sua pesquisa. Porque quando a gente, sei lá, lê alguns artigos de referência e tal, a gente vê lucro líquido. Beleza, lucro líquido. Chega no Reuters para buscar, existem diversos tipos de lucro líquido. Tipo, não diversos tipos, mas com características diferentes. E cada característica dessa é descrita no glossário da Reuters, que está compartilhado com vocês nesse link. E como eu tinha dito, né, eu tinha muitos e-mails que recebia pedindo esses links que eu havia esquecido de compartilhar. Mas já respondi todos hoje e tudo certo. Então, esse é o glossário. Basicamente, ele, como, como diz, é um glossário, né? Todas as informações da coleta de dados da Reuters vão estar disponíveis aqui, de métricas operacionais, métricas de lucro, fluxo de caixa. Aí cabe a você desvendar tipo assim, ir no campo específico que você está trabalhando e encontrar qual a variável melhor se adequa à pesquisa que você está fazendo. Esse é o ponto-chave. Eu acredito que esse seja o ponto-chave de quem está trabalhando com dados e análises quantitativas, porque uma máxima que o pessoal utiliza. Se você coloca input nos seus modelos que são incorretos, consequentemente, o processamento deles será incorreto. Da forma que o pessoal fala se você coloca lixo, sai lixo. Então, você tem que colocar a informação correta que você quer analisar. Bom, para isso existem diversas bases de dados, né, que dispõem diversas informações, tanto qualitativa como quantitativa das empresas. Reuters é uma delas. Aqui no Brasil a gente tem o Economática, que também é bastante utilizado. Também existe outra plataforma internacional que é tão utilizada, ou talvez mais até utilizada do que a Reuters, que é a Bloomberg, que eu sei algumas universidades aqui no Brasil que também trabalham com ela. Eu nunca mexi na Bloomberg, mas parece ser bem parecida com a Reuters. Essas duas empresas, tanto a Reuters quanto a Bloomberg, não só disponibilizam base de dados, mas também são canais de informações, tipo valor econômico, que publicam notícias e acompanham o mercado financeiro de diversas frentes, tanto o mercado financeiro quanto a economia e afins. Enfim, mas bora lá para a prática do Reuters. Eu vou começar com o Excel. Existem duas maneiras principais que eu conheço. Na verdade, existem três. A outra eu nunca utilizei muito. Mas eu nunca utilizei, na verdade. Mas a que eu mais sou familiarizado e a que eu acho mais intuitiva e fácil de você trabalhar é pelo Excel. Existe o Screener, que é a segunda opção que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu tentei iniciar anteriormente, mas só que estava dando erro, mas mais tarde a gente tenta novamente. Mas tudo que eu vou mostrar aqui é replicável no Screener, no ponto que eu vou dizer. Então, no Excel você tem uma planilha. Eu disponibilizei tanto essa planilha quanto esses dois glossários para vocês. Um é de setores e o outro são de variáveis, pelo link. Aí vocês podem trabalhar com isso tranquilamente. Vamos lá. O Excel. O Excel trabalha da mesma forma que o Excel, né? Como o Excel, por métrica. Tá aqui a métrica do Reuters. Não sei se eu consigo aumentar a letra aqui para a gente visualizar melhor. Talvez só em configurações, mas enfim, não importa. Se vocês estão com a planilha aí, vocês vão conseguir ver. A métrica da Reuters, ela começa sempre com TR, que significa Thomson Reuters.
O primeiro argumento dela vai ser as empresas que você está trabalhando. Pode ser tanto as empresas aqui, como, por exemplo, a Bev3.sa, quanto as empresas em uma lista, que você seleciona essa lista e daí você trabalha dentro da métrica. Para começar, eu vou dar uma dica que foi a primeira coisa assim que eu aprendi quando comecei a trabalhar no Reuters. Nunca deixe a métrica salva completa, ou seja, com ou igual. Porque a métrica do Excel é com ou igual, né? Antes, para identificar com a métrica e não um texto. Por quê? Porque quando você chega na sua casa, a maioria dos Excels estão configurados nas fórmulas e métricas para serem atualizados assim que você abre. Ou seja, se você tem duas tabelas de Excel que estão trabalhando simultânea, você atualiza uma para depois ir atualizar a outra. Quando você abre essa segunda, ela vai automaticamente puxar os dados da primeira. Imaginando dessa forma, a primeira planilha aqui seria os dados da Reuters e a segunda seria a planilha que você está coletando e tabulando para fazer suas análises. Então, se você não tem a Reuters em casa e você trabalha com o Excel na sala de estudos, no caso aqui da UFPB, ou em qualquer outro computador que tenha Reuters, e você leva esse arquivo com as bases extraídas para sua casa, como o Excel está configurado para atualizar as fórmulas assim que você abre, ele vai atualizar, não vai encontrar o Reuters, então vai apagar todas as bases, todas as informações que você coletou. Se você não houver salvo em outra planilha, né? Por exemplo, dando um Ctrl+C, Ctrl+V do que você salvou e tal. Mas se você deixar desse jeito, assim, estático, ele vai abrir, vai atualizar e vai perder as suas informações. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, até eu descobri que é só apagar o igual, né? É uma forma simples de você evitar essa dor de cabeça, é só apagar o igual. Aqui a gente conseguiu atualizar porque eu estou com o Reuters instalado no meu computador, né? Para essa gravação. Então, vamos lá. Eu fiz essa planilha para ser um modelo de coleta, né? Na época que eu estava fazendo PIBIC, o meu professor Felipe me solicitava coleta de dados para outras pessoas também, para ajudar, para eu treinar também a mexer na plataforma e tal. É uma forma boa de você adquirir conhecimento e ajudar as pessoas, né? Eu criei isso daqui para facilitar o trabalho. Você pode fazer diversas formas. Eu já passei essa planilha para outras pessoas, que outras pessoas já adaptaram essa planilha para, por exemplo, o que está aqui dentro, tá vendo esse TR igual, deixa eu tirar isso daqui. Você pode coletar da mesma forma. Peraí. Tirando isso daqui, esse argumento, e colocando, digamos que seja, eu quero que esse campo seja a referência dele. Igual G3. 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 Assim. Se eu fizer isso, ó, o que é que a Reuters está fazendo? Como eu apaguei o campo lá embaixo, isso daqui tudinho, né, que são todas as empresas que estão baixando a BBS3, BDC, BRF, e assim vai. Como eu apaguei e só deixei Ambev, ele vai puxar só da Ambev a informação que eu colocar nesse campo azul. Ó. Eita. Enfim, eu não sei por que não deu certo, mas você fazendo isso aqui, ele atualiza de forma simples. Ele está com todas as informações aqui embaixo porque ele salvou o que tinha coletado anteriormente. Deixa eu puxar novamente. Agora sim, só vai ter empresa da Ambev. A gente só tem informações da Ambev porque aqui em cima só foi colocada a Ambev. Se eu colocasse todo o campo aqui a ser coletado, se eu simplificar para deixar uma base menor, né? Essas três primeiras empresas, que é o Banco do Brasil, Bradesco e Ambev, ele vai coletar as três empresas. As informações que eu especifiquei aqui. Eu especifiquei aqui dentro. O segundo campo que eu coloquei
é a descrição das variáveis, que é basicamente a mesma fórmula que inicial, só que eu tirei os campos que são referentes às informações em si. Eu deixei só com essa field description, porque aí ele puxa, como o nome diz, a descrição do campo, das variáveis. Que, como eu falei, o que importa é a informação está correta, né? Quando você puxa isso, você vai encontrar aqui qual é a descrição das variáveis que você está puxando. Por exemplo, lucro líquido depois das taxas. Representa a soma das provisões para lucro, taxas e lucros antes das taxas. Income tax. Enfim, total equity, a mesma coisa. Fala que é o total da empresa, capital social da empresa. E assim sucessivamente. Sempre que você baixar uma métrica, sempre que você baixar uma variável, ele vai extrair tanto o nome da variável quanto o que ela representa. Isso aqui não importa, é insignificante, só é para detalhe. Você pode deixar assim, caso você queira uma estética bonita. E aqui também ele puxa a primeira e a última data. Quando eu estava trabalhando, sempre pediam 10 anos, ou até mais do que 10 anos. E algumas variáveis, e algumas vezes não vinha essa informação. Por quê? Existe o problema de você colocar muitas empresas. Aqui eu estou trabalhando com 3 empresas, aí fica bem simples, rápido de coletar. Estou com a internet razoavelmente boa, então é tranquilo você extrair essas informações. Porém, quando a gente chega em outros lugares, na universidade, que tem uma instabilidade de internet, porque é muito complexa a rede, existem diversas conexões e afins, o servidor fica meio que sobrecarregado, e se você colocar muitas empresas para puxar de uma só vez, ou, não importa, muitas informações para você colocar só de uma vez, ele dá bug e você vai ter problema na sua retirada de informação. Como é que muitas informações? Pode ser, por exemplo, muitas empresas, digamos assim, aqui só tem 69, e eu só puxei 3 dessas 69. Mas no Brasil, o exemplo que eu utilizei ontem no curso, havia preço diário de 500 empresas, entendeu? Então, não é muito adequado você colocar para você puxar um ano dessas 500 empresas. É melhor você puxar ou mês a mês, ou, sei lá, 6 meses, depende da sua internet e das configurações do computador, né? Depende da conexão que ele tem com o servidor da Reuters. Porque isso daqui, essas informações que eu estou puxando, não estão no meu computador. Ele vai no servidor da Reuters, da América Latina, e puxa essas informações para o meu computador. Então, demanda uma qualidade de conexão boa, né? Se você vai puxar muitas informações. Dessa maneira, recomendo que limitem as suas variáveis de acordo com o que você está trabalhando e tanto limitem suas variáveis, né? De acordo com as informações que você está trabalhando, quanto limitem as suas amostras, a quantidade de empresas que você vai puxar de uma só vez. Como vocês podem ver, eu coloquei um padrão de 2 variáveis por empresas. 2 variáveis, além disso, tem que ser consoantes, né, que retratem a mesma periodicidade. Aqui eu estou trabalhando com lucro depois das taxas e total equity. Lucro antes das taxas e total equity. Isso daí são informações de balanço e DRE, né? Então a gente tem essas informações sempre divulgadas com a DFP, ou seja, o período é o mesmo, eles são divulgados de forma paralela. Se a gente colocar aqui outra variável, que seria, digamos, preço diário, o preço diário é diário. Todo dia tem um novo preço diário de fechamento, seja fechamento, abertura, tudo isso tem aqui na Reuters. São informações periódicas diárias. Então, aqui vai aparecer diversos preços diários e vai repetir várias vezes o total equity. Consequentemente, isso aqui vai aumentar bastante a carga de processamento para a coleta dessas informações, né? Porque você vai repetir várias vezes uma variável que não precisaria. Então, recomendo vocês colocarem variáveis que sejam consoantes em seu
em sua essência, né? Se é variável de balanço, pode colocar junto com o DRE, coloca duas de uma vez, aí você pode copiar essa tabela, criar uma cópia. Segura Ctrl e copia, né? Forma que você quiser, pode copiar. Aqui a gente coloca, sei lá, receita. Aí vou mostrar agora a vocês como é que vocês alteram isso. Da mesma forma, para vocês alterarem aqui, eu vou mostrar como é que vocês alteram as variáveis dentro. Vamos lá. Thomson Reuters. No Excel, a gente vai ter uma aba aqui, Thomson Reuters e Data Screen. Vou trabalhar só com Thomson Reuters, que a gente vai na Fórmula Builder. Você clica na sua fórmula que quer trabalhar e clica em Fórmula Builder. Aí você vai tratar a sua fórmula. Primeiramente, a gente tem layout, que é como você quer que essa fórmula seja apresentada. Aqui ele dá uma simulação de como é que vai ser essas fórmulas. Eu coloquei para aparecer na primeira coluna que está aqui, a coluna K, vai ser uma data de referência, uma data de cálculo da variável, e a outra é a data de cálculo da variável, e a outra é a data de referência da variável. Por exemplo, aqui a gente tem o calcdate é o K e o L é a data de referência. Para o total equity da Ambev do ano 2007, a data de referência dela é 31/12 de 2007. Já a data de divulgação dela é 28/2 de 2008. Para o primeiro trimestre de 2008, a data de referência é 31/3 de 2008. Já a data de divulgação dessa informação foi 21/5 de 2008. Por que essa informação é relevante? Porque existe muita gente que trabalha com as informações da data limite para divulgação da informação, né? Tipo, se a gente tem até o dia 1º de abril para poder divulgar as informações do primeiro trimestre. Então, a gente assume que todas as empresas divulgaram no 1º de abril. E aí, quando você faz a regressão relacionando essa data com o preço da ação daquele dia e demais outras variáveis de outras empresas, isso não necessariamente vai estar correto, porque a empresa pode ter divulgado antes essas informações. Então, o mercado pode ter absorvido isso de forma antecipada à data que você está trabalhando no seu artigo, né? Na comparação com as outras variáveis. No final vai dar uma certa inconsistência com o seu trabalho, né? Então é mais interessante você utilizar a data de divulgação das informações, que aí sim a gente vai ter uma métrica mais robusta com relação à qualidade da informação e à precificação de mercado, né? Bom, essa é a forma que você pode trabalhar isso. A gente pode, por exemplo, tirar o calcdate, deixar só o date e inverter isso aqui. Aí a gente já tem cadê? Não, isso daqui vem para as colunas e isso daqui vem para as linhas. Então, aqui a gente vai ter a mesma coisa, só que tabulada, né? Não vai ser em dados em painel, como estava anteriormente. As variáveis, o tempo está nas colunas, e aqui as empresas e variáveis estão na linha. Já que a gente está coletando duas empresas, fica dessa forma. Duas variáveis, a gente fica dessa forma. Se fosse só total equity ou só lucro, a gente teria uma série temporal, né? A gente poderia avaliar como série temporal. Temos uma empresa com várias datas, tem várias empresas com várias datas para a mesma variável. Então, é dessa forma que você pode já deixar pré-definida a sua base de acordo com o que você vai analisar. Se você vai trabalhar com dados em painel, se você vai trabalhar com série temporal, é só você vir aqui no layout, nessa parte aqui, layout, embaixo da métrica do Fórmula Builder. Isso é dentro do Excel. E vir em layout e setar a forma que você pretende
trabalhar essas variáveis. Deixa eu ver aqui como é que estava. E, sim, aí tem outras opções aqui que você pode colocar, entendeu? Lembra aquele campo de inscrições que eu falei anteriormente, que eu coloquei só para apresentar um campo de descrição, para eu saber o que é que simbolizava aquela variável? Tá aqui. Eu posso colocar, só que aí vai ficar totalmente bagunçada a base, né? Eu só quero, na minha base, informações que eu vou utilizar para trabalhar. Nesse caso, o que é que eu vou utilizar? O instrumento, ou seja, o ticker que eu estou trabalhando, o código da ação que eu estou trabalhando, a data e a data de referência, que é essa coluna L, e a data, não, é a data de referência, que é essa coluna L, e a data de apresentação, que é essa coluna K. E nas demais colunas são as variáveis. Então, eu acho que essa é uma forma tranquila que você já vai ter uma base relativamente limpa. No caso, aí você vai ter que trabalhar com valores faltosos e afins, que pode ser que venha aqui. Então, você, depois que coletar, sempre verificar se a base está coerente com o que você quer analisar. Porque nem sempre ela vai vir limpa. A gente está trabalhando com tecnologia, então tecnologia sempre é bom você ficar com o pé atrás e ver se a máquina está fazendo um trabalho correto que você está solicitando. Então, depois de definido o layout, a gente tem as variáveis. Essa é a parte que provavelmente eu não vou conseguir mostrar para vocês na sessão do screener, porque eu não estava conseguindo acessar por algum erro de comunicação com o servidor. Mas só que é a mesma coisa, essa é a mesma visão que vocês vão ter lá na hora de escolher as variáveis no screener. Aqui a gente tem diversas variáveis, diversas. Tem os favoritos, tem variáveis de tempo real, de referência, de preço e volume, de fundamentos da Reuters, de eventos corporativos, de ações corporativas, e assim vai. Diversas, diversas, diversas. Aí cabe a vocês saberem o que é que vocês querem analisar. Tem preço, tem informações referentes aos analistas, tem previsão de lucro, previsão de preço e N outras variáveis. Cálculo. Oi? Estão pedindo para ver se você tem como aumentar o zoom da planilha. Da planilha eu tenho, eu não tenho como aumentar. Da planilha aqui, cadê? Disso daqui eu tenho, eu não tenho como aumentar o zoom disso daqui. A não ser que eu faça o zoom do computador, mas eu acho que não vai ficar muito lupa. Não sei se vai ficar muito bom para trabalhar. Não. Enfim, deixa eu ver aqui se dá para. Aqui. A gente tem algumas variáveis, como eu tinha dito, né? Eventos corporativos, indicadores de série temporal, fundamentos da Reuters, preço-volume, dados de tempo real e diversas outras informações. Que todas essas informações vão estar na tabela, aqui no glossário que eu encaminhei para vocês. Aí cabe a vocês chegarem e procurarem equity. Aqui, total equity versus majoritário interesses maiores, né? Aí a gente pode vir aqui na página 67 e ver o que é que ele está informando para a gente. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, tem já um tutorial assim, ó, navegando através dos dados sintetizados da companhia, padronizados da companhia. Aí você tem as informações. Cadê? Vamos lá para. Vamos mostrar aqui um aqui, eu tenho certeza que é mais fácil mostrar. Aqui. Dados de balanço. De balanço não, de fluxo de caixa. Que é nos seus 800, nas suas páginas 800.
Por exemplo, essa, sei lá que métrica é essa daqui que está se formando. Mas aqui a gente tem a métrica, a gente tem desde quando essa métrica está ativa, de forma anual, e desde quando essa métrica está ativa de forma trimestral. Qual é o tipo dela? É voltada à indústria. E qual é a descrição que essa métrica mostra? E aqui a gente tem como é que eu posso dizer? A variável dela, para ser aplicada lá na fórmula do Reuters, do Excel. Cadê? Deixa eu fechar isso aqui. Aí é só você vir, copiar essa parte daqui, encontrar o campo da variável. Provavelmente eu não vou conseguir puxar, porque a gente só está trabalhando basicamente com banco aqui, né? Só tem a Ambev de indústria. Provavelmente vai dar erro. Ó, ele já puxa o nome da variável. Diz aqui, ele não atualizou Lógico, não atualizou porque eu não atualizei a descrição da variável, né? Mas se eu atualizar aqui, ó. Universo não definido. Não foi definido porque... Ó, ele está definindo o universo. Eu posso só colocar isso daqui como abev3.sa. As métricas na Reuters, as métricas não, os tickets na Reuters sempre são definidos com ponto alguma coisa. Ponto .sa é para o Brasil. Aí, nos Estados Unidos, a gente tem duas formas diferentes. Uma é para Nasdaq e a outra é para o Dow Jones. Cada uma dessas bolsas tem uma métrica diferente. E cada um dos países tem um sufixo diferente, entendeu? Um ponto, alguma coisa que representa, que identifica de onde é que essa ação é, entendeu? É isso que esse ponto SA significa. Significa que são ações do Brasil. Aí aqui a gente já tem, ó, aquela métrica que eu puxei daqui, essa daqui, representa isso aqui. Ou seja, você pode alterar esse campo. Quando você for trabalhar com essa planilha, vocês vão trabalhar essencialmente nesse campo de seleção das variáveis, no campo das amostras, e esses outros campos aqui que eu vou mostrar depois para vocês, que são referentes à frequência e data inicial, data final da amostra. Por exemplo, não sei se aqui dá para vocês verem. Deixa eu colocar no TXT a fórmula. Isso aqui é um campo, isso aqui é outro campo. E isso daqui é outro campo. Agora a gente vem aqui. Fonte, colocar 20. Agora eu acho que está melhor para vocês verem, né? O que está escrito. Então, primeiro campo, a gente tem as empresas que vai trabalhar. Segundo campo, as variáveis que a gente vai coletar, que a gente vai extrair de acordo com o que você necessita, que vai estar nesse glossário, todas as informações. Aqui em cima a gente tem o sumário, né, explicativo, onde é que a gente encontra cada um deles, ó. Definição de fluxo de caixa, atividades operacionais, financiamento, investimento, mudança líquida de fluxo de caixa, né? Então, o segundo campo são as variáveis que você vai coletar, que você coleta lá. A frequência, aqui é fiscal quarter, ou seja, eu quero o trimestre fiscal. Aí tem o anual, tem diversas outras, por exemplo, não fiscal, eu quero anual, eu não quero o ano, eu não quero trimestre, eu quero o anual, e assim sucessivamente. A data de início, que é o S-Date, tá 2007, 31 de 12 de 2007, final de 2007, até o final de 2019. E um campo
os campos a mais, que eu quero o calcdate, isso aqui eu quero a variável que seja a entrada, o campo que eu quero a mais, que é o calcdate, e a data, que é a data de referência, e a data de referência e a data de apresentação da informação. Aqui é só um campo dizendo que as informações que não estejam presentes, acrescente o NA, que aí a gente vai saber que não está nada. E esse J6 no final é especificando aonde é que eu quero que essa variável, onde é que começa a minha base. Por exemplo, tá vendo aqui o J6? Quer dizer que é o início da minha coleta, entendeu? A base que eu estou chamando aqui nessa métrica vai ser exportada aqui. Daqui para baixo. Daqui para baixo. Ou seja, do J6 ele vem todos os campos que eu solicitei, que é referência, divulgação, variável 1, variável 2, até lá embaixo. Ô, senhor Paulo, lembre de aumentar um pouquinho, viu? Aqui, esse aqui, tá melhor? O Ener? Sim, sim. Tá. Então, como eu havia dito, aqui a gente tem a métrica, que eu expliquei ali anteriormente, e o J6 passou para o H6, porque eu acabei de apagar a coluna, né? Então ele vai puxar. A primeira coluna vai ser as empresas, a segunda coluna vai ser a data de divulgação, especificamente a divulgação ao mercado. A terceira coluna é a referência de mercado. Aí a quarta é a variável 1 e a quinta é a variável 2. Até a última apresentação, que foi 2019, 31/10/2019 do BBDC, que se refere ao terceiro trimestre de 2019. Ao todo foram coletadas, tem aqui, ó, 720 itens só especificando essas três variáveis. Só essas três empresas para duas variáveis. Foram 720 itens, com um total de 144 observações. Bom, vamos para o Fórmula Builder de novo. Os campos, a gente, como eu disse, é mais seguro vocês virem por esse glossário que eu passei para vocês e encontrarem. Mas, caso não queiram, a gente pode vir simplesmente aqui e colocar price. Aí a gente vai extrair todas as informações de preço. Cadê? Existe até algumas métricas já calculadas do Reuters, que ele mostra aqui do lado o que é que significa. Tipo, price to book, que é o PVPA, né, da empresa, preço sobre valor patrimonial da ação, o preço de fechamento, o preço sobre lucro estimado, aqui, ó, aqui é lucro estimado, né, e afins, aqui tem um bocado, ó, o maior preço, menor preço, o preço do meio, o bid ask, que é o que está no book, né, o bid ask em relação ao dia, né. Bora no preço de fechamento. Eu quero o preço de fechamento. Beleza. Aí ele já, só clicar no preço, ele já mostra uma breve descrição do que é essa variável aqui embaixo. Algumas características dela, o nome dela, a métrica dela, né, que você coloca lá, o nome de apresentação dela e as datas. E aqui a gente tem alguns parâmetros. Por exemplo, eu posso falar de um dia, do dia 0, escala 0, que aí ele vai ser normal, entendeu? O 100, o 0 é a que vem. Por exemplo, se eu estou falando de market cap, que são bilhões, né? Então eu posso colocar 100, milhões, entendeu? Que aí ele vai reduzir bastante o tamanho da amostra, bastante o tamanho do valor que vai ser puxado. O que eu não acho adequado, né? É melhor puxar ele bruto, gigante lá, seja lá qual for a dimensão do número que você vai trabalhar, e depois você pode usar a forma que quiser para reduzir o tamanho desse número, né? Para botar em log, botar em milhões, e assim sucessivamente.
Essas são as informações do preço. Eu posso também coletar de série. Aqui a gente tem as opções de você colocar os últimos. Aí o que eu estou dizendo? Eu quero que colete os últimos 2. Aí eu especifico. Se é dia, como eu disse, a frequência lá, né? Fiscal year. Fiscal, se eu não me engano, isso aqui é semestre. Não, aqui é o semestre. Eu não sei o que é esse semi-anual. Ano calendário. Período fiscal. Dias da semana. Enfim. Aqui eu posso especificar o que eu quero coletar, né? A frequência que eu quero coletar. No caso aqui, ele está especificado para 2 últimos dias. Mas também tem a função de você coletar do começo ao final. Eu quero coletar from, da data 01/01. No caso, eu acho que ele trabalha com select date. Aí aqui eu seleciono a data. Eu quero que ele colete do 1º de julho de 2020 até, vem lá em select date. Também tem diversas outras formas de você puxar, entendeu? Menos um quadrimestre e assim sucessivamente, qualquer uma das informações, ou select date até ontem, 8 de julho de 2017. Aí quando eu definir o parâmetro que eu estou buscando, é só vir aqui e... Cadê? ADD. Era para ter um ADD aqui do lado. Glauco, vê se consegue aumentar um pouquinho a letra. Daqui eu não posso, né? Aqui é difícil. Só se eu fizer a lupa, zoom. Deixa eu ver aqui. Vou repetir aqui para vocês. Opa. Vamos lá. Pronto, assim fica bom. Toda vez tenta aumentar pela lupa. Tá. Vamos lá. Repetindo. Aqui a gente tem um botãozinho para selecionar a série, né? Se eu quero essas informações em série. Série, beleza. Eu quero uma série que comece e termine, ou eu posso pegar a série dos últimos. Os últimos 2 dias aqui, dias trading days, os 2 anos fiscais, as 2 semanas, os 2 meses, os 2 quadrimestres, os 2 anos, e assim sucessivamente. Tem diversas formas de você parametrizar isso. E assim, você também pode colocar os últimos 10 dias, os últimos 100 dias, os últimos 1000 dias. Aí depende de você. Começo e fim. Como eu tinha dito, é você definir o começo de uma série, que aí o mais usual, eu acho que é selecionar a data. Eu quero que comece a série na data no começo do mês de julho de 2020 e termine a série ontem, no dia 8 de julho de 2020. Aí você vem aqui, selecionou 8 de julho de 2020, ok. Aí é só você importar a variável. Deixa eu diminuir isso agora. Teria a opção para você colocar o AD... tá aqui, ó. Depois que eu definir as opções, os parâmetros que eu quero, né? Ele já saiu, mas enfim. Quando eu terminar de selecionar os parâmetros que eu quero, é só vir aqui e clicar Add, que aí ele já vai aparecer aqui embaixo, ó, o preço de fechamento. Mas como eu disse, não utilizem, não acrescentem variáveis que você vai trabalhar que não são consoantes, né? Que não trabalhem na mesma periodicidade. Então eu não vou adicionar, vou criar uma nova pasta aqui para poder trabalhar com isso. Ó, aqui a gente já tem, vou colocar aqui preço. Isso daqui eu vou editar essa fórmula. Para que seja... Cadê preço? Vou mostrar aqui como é que eu faço mesmo. Preço. Na prática. Oxe, estou botando preço.
Price. Lembrando que é em inglês, né? Price close. Aqui o price close eu coloco só o add. E depois que eu coloco isso, eu copio qual é a métrica dele, entendeu? Eu tô copiando aqui, ó. Vou copiar. Oi? Sim, o zoom, né? Zoom, lupa. Acho que aqui tá bom. Sim, tá bom. Pode ser 200. Meu Deus. Deixa eu só diminuir. Para fazer a métrica Fórmula Builder, a gente vem na métrica Fórmula Builder e daí escolhemos a variável que nós queremos. É só vir price nesse campo. Pode ver que não apareceu, né? Porque eu estou selecionando aqui esse negócio, essa Reuters Fundamental. Eu não quero isso. Quero, pode ser top match, pode ser qualquer coisa. Top 20 match em relação, ou seja, aqui ele vai puxar os 20 parâmetros que mais se assemelham a price, se eu botasse equity. Aqui ele vai total equity, total liabilities, e assim sucessivamente. Ele vai puxar coisas parecidas com o que eu quero aqui, com essa palavra. É tipo o Google da vida, né? Aqui é a parte do setor de busca. Price. Quero o preço. Aí ele vem preço de fechamento. O parâmetro que eu quero, eu vou definir depois. Eu venho add e tá aqui. Preço de fechamento. Legal. Minimizar. Eu só quero o preço de fechamento. Então, eu posso apagar. Deixa eu botar a lupa de novo. Opa. Sai isso aqui logo. Então, eu posso fixar aqui, ó. Ver aqui na métrica. Eu já apaguei o que eu tava, as variáveis que eu estava definidas. Eu só quero o preço de fechamento. Aí tá aqui a variável preço de fechamento. Eu quero que seja uma frequência diária. Então, eu já vi lá na métrica do Fórmula Builder que era a frequência diária se referia ao D. Pronto, eu coloco um D aqui. O dia que eu quero que comece, vamos lá, 2020, mês 07, data 01, até... Aqui eu acho que pode apagar. Até 2020, 07, 08. Upado, vamos ver se foi aqui. Só que ele tá puxando só o primeiro, né? Ele só tá puxando o primeiro. Ah não, tá puxando todos aqui. É porque são 8 dias só, né? Então é pouco mesmo. No caso são 18 aqui. São 6 dias, né? 6 vezes 3, 18. Isso. Opa. Então a gente tem preço de fechamento aos últimos 6 dias para cada uma dessas 3 empresas. Dia primeiro é o dia 8, aqui. Aí dia primeiro é o dia 8 aqui, e o dia primeiro é o dia 8. Para cada uma das empresas. Se eu quisesse mais data, era só alterar aqui, né? Tipo, vamos lá, botar 2019. No caso, eu quero do ano passado, 2019, exatamente da mesma data de ontem a um ano atrás. Aqui, ó, começou dia 8 do 7 de 2000. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Começou dia 8 do 7 de 2019. Pode ver que a data de cálculo e a data de divulgação são iguais, porque
são iguais, né? O dia de fechamento foi divulgado no dia de fechamento. Então, isso aqui vai ser igual. Dia 8/7/2019 até dia 8/7/2020. Para essas 3 empresas especificadas. Aí, para ampliar a amostra, eu já mostrei para vocês como faz, né? Vamos lá, o que eu posso mostrar mais para vocês? Vamos para Equity. Ó, se for em Equity, são as mesmas informações que a gente tem aqui, ó, para selecionar a série, né? Se eu quero os últimos ou se eu quero um começo e um fim de data. Aqui a gente tem outras informações que já são mais específicas, por exemplo, a moeda que eu quero que ele puxe. Se eu quero que ele traga em dólar australiano, ele vai converter para dólar australiano. Se eu quero a base consolidada. Eita. E outros parâmetros que eu realmente não utilizo. O que eu mais utilizo é o necessário, né? A frequência, ou seja, a data de início, a data de fim que eu estou puxando, a frequência referente, né? Se é dia, mês, ano, trimestre ou assim sucessivamente. E a moeda às vezes é necessária, né? Caso você esteja trabalhando com mais de um país, então é bom consolidar tudo em dólar. Então o Reuters já vai trazer para você transformado, né? Pela data, pelo dia pelo dólar do dia, né? E assim temos a coleta por meio do Excel. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí para saber como é que alguma coisa mais de como fazer pelo Excel? Essas informações que eu coloquei são métricas de puro Excel, entendeu? Tipo, maior. Aí eu vou pegar o maior dia da amostra e a última data, menor dia da amostra, quantidade de valores. É só fazer uma contagem de números e assim sucessivamente. Quantidade de valores que eu tenho aqui na minha base, na minha lista. É só contar quantidade de valores, contagem de valores. Para você criar uma lista, puxar uma lista, por exemplo. Eu posso vir aqui que é list. Deixa eu botar a lupa. Aqui, ó, list. Tem a lista que eu quero puxar, se eu já tenho uma lista pronta, eu posso vir em list e puxar. Aí você, por exemplo, eu tenho aqui, ó, já uma que eu fiz em 2017. Foi feito exatamente final da tarde, 5h40 da tarde. Aí eu venho aqui e coloco essa lista. Cadê? Não. Acho que é lá embaixo que tem inserir. Deixa eu diminuir isso. Não, ele já puxou. Por exemplo, eu vim aqui na lista. Deixa eu apagar. Lista. Peguei a que eu fiz. E só clicar nela, ela já puxou toda a lista que eu tenho. Existem algumas listas pré-definidas da Thompson, entendeu? Como índices, todos os índices. Lista de portfólios, aí são todos os que existem. Os favoritos que você pode definir. E aí você personaliza isso da forma que quiser. Como eu crio lista? Eu, particularmente, criava pelo Screener. Que é só você digitar aqui Screener. Aí ele já aparece aqui, Screener. Deixa eu maximizar aqui. Vamos lá, no campo do Screener. Esse é a segunda métrica segunda forma de visualização de coleta de informação da Reuters.
Aqui a gente tem alguns parâmetros iniciais, qual é a moeda que eu quero escolher, por exemplo, BRL. Se eu quero companhias privadas, se eu quero fundos, se eu quero qualquer coisa, eu especifico aqui. Se eu quero incluir, aí eu coloco apenas empresas ativas ou inativas. Caso você vai trabalhar com período histórico, é interessante que você compare com empresas inativas também, naquele tempo, né? Porque elas estavam no mercado, então elas influenciavam os compradores e vendedores. Consequentemente, tinham um impacto nas empresas que estão ativas até hoje, né? Se você quer só as ações primárias, se você quer todos os instrumentos, e assim sucessivamente. Depende da forma que você vai trabalhar, sempre. Aqui é onde eu disse que estava dando erro, ó, data erro. Que quando eu clicasse aqui, aí era onde eu iria criar a minha lista de puxar. Que se aqui tem os filtros que eu quero fazer, eu quero escolher por sede da empresa, headquarter, se eu quero escolher pelo market cap da empresa, se eu quero escolher por onde essa empresa está sendo negociada, no caso, eu posso escolher, eu quero que todas as empresas que estejam sendo negociadas no Brasil e que tem uma sede no Brasil e que estejam sendo negociadas nos Estados Unidos. Aí eu colocaria esses dois filtros aqui. E com o market cap, ou seja, o valor de mercado X. Coloco aqui. Aí você coloca diversos outros filtros, entendeu? Só que eu não estou conseguindo fazer essa filtragem por causa que está dando o primeiro filtro, que já seria tipo assim, a origem ou a bolsa, né, que eu quero trabalhar, dá erro. Mas aqui ele apareceria local, por exemplo, Ásia, América Latina, América do Norte. Aí, tipo, Ásia, quando você entrasse na América, entrei na América, aí apareceria América do Sul, apareceria dentro da América do Sul, Chile, Brasil, Peru, todos os países que têm uma bolsa, aí eu escolheria Brasil. Quando eu escolhesse Brasil, ele iria trazer essa lista daqui, não essa exatamente, né, mas uma atualização dessa lista, essa lista daqui, nessa planilha da Thompson. Cadê? Nessa planilha daqui. Por exemplo, eu posso até escolher uma coisa já salva, entendeu? Eu posso salvar, chegar a criar o meu visual padrão e deixar salvo. Salvar aqui, apertar no disquete salvar. Aí quando eu fosse puxar, eu escolheria, ó, tem até de Orleans aqui. Se não me engano, tem até um do Felipe Duarte. Mas a minha, Glauco 1. Ele não vai puxar, eu já testei antes, por causa que, como eu disse, está dando erro. Por algum motivo, o screener não está funcionando no meu computador. Mas aí ele puxaria todas essas empresas com o campo de variáveis em branco. É como se ele ficasse mais ou menos dessa forma aqui. Deixa eu apagar. Variável. Aí isso daqui ficaria em branco. Aí eu iria nesse campo aqui. Quando tivesse aqui, eu iria clicar com o botão direito e apareceu uma informação adicionar variável. Quando eu adicionasse variável, eu iria para exatamente esse campo. Entendeu? Por isso que eu disse que é similar, não iria ter problema. Porque eu iria exatamente para cá, que eu iria poder selecionar as variáveis que eu quero. Na forma de selecionar parâmetro, da mesma forma, se eu quero os últimos 50 anos fiscais. Então, eu defini os parâmetros dos últimos 50 anos fiscais e na hora que ele fosse importar para cá, ó, aqui, como eu disse, aqui ia ficar o identificador, né? Ele ia mostrar quais são os códigos da empresa, aqui ele ia dizer o nome da empresa e o país de negociação. E aqui é a variável grande, né? Essa coluna grande aqui em cima, esse quadrado grande, que tem D-1, menos provavelmente eu acho que isso daqui era uma planilha que eu estava utilizando para coletar preço. Porque é a única que eu faço por aqui que dá certo. Porque dá certo para mim, né? Que eu acho confortável coletar pelo screener, porque eu uso exclusivamente o Excel. Eu acho uma forma mais intuitiva e dá para você modelar mais
de forma mais organizada o que eu quero realmente extrair daquelas informações. Então, aí essa parte que está grande aqui em cima desses Ds seria a variável e embaixo seria o D. Eu não sei se ele consegue, outro problema que eu vejo no screen, eu não sei se ele consegue extrair com a data em cima, ao invés desses Ds. Entendeu? D-1, D-2 e assim sucessivamente. Eu não sei, eu não tenho certeza porque eu nunca trabalhei muito com screener. Mas eu sei que ele fica desse mesmo modelo, cada dia um preço e tal. Não tem como você coletar dessa forma que eu mostrei aqui no Excel, de dados em painel. Dados em painel aqui, entendeu? Que fica já padronizada. Ó, tem um NA, por exemplo. Isso aqui a gente teria que tratar de alguma forma. Mas a gente poderia tirar isso daqui e já rodar uma regressão em cima, entendeu? Para ver o que é que está acontecendo. Antes analisar, né? Ver se tem algum NA e tratar ele. Mas ele já está muitos caminhos andados e prontos para a gente fazer nossas análises. E é isso aí, as duas formas que eu conheço para coletar informação no Excel. Alguém tem no Thomson Reuters. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aí que possa fazer, que queira agregar para a gente? Glauco, Diga. tem sim. O Matheus Soares está perguntando como eu faria para adicionar essa ferramenta da Thomson Reuters no meu Excel. No seu Excel não tem como, Matheus, porque seu Excel estaria no seu computador. Então, você teria que pagar, sei lá, uns 30 mil reais para a Reuters, porque a assinatura é da empresa, ou da instituição, ou da pessoa. No caso, você teria que fazer uma assinatura pessoa física. Aqui na UFPB, a gente tem uma assinatura nossa, que é distribuída para os alunos de pós-graduação, tanto de contabilidade, quanto de economia, administração. Todo mundo pode usar isso daí e fica lotado na sala de pós-graduação de contabilidade, na sala de estudos, como a gente costuma dizer. Lá tem um computador específico que tem esse programa instalado e daí a gente consegue trabalhar com o Excel, com esse add-on do Excel. Quando eu fiz isso para instalar aqui no meu computador, que foi uma exceção no meu caso, né? Foi só para mostrar isso daqui, eu vou perder o acesso depois desse curso. Só para demonstração. Isso daqui ele já apareceu de cara. Eu não precisei fazer nenhuma alteração, nenhuma configuração. Logo que eu instalei o Reuters, acessei, ele já apareceu no meu Excel essa aba aqui padronizada do Thomson, que é a mesma que aparece lá na sala de estudos. Não tem nenhuma diferença. Às vezes dá algum problema e tal, a gente tem até alguns tutoriais dentro da parte da sala de estudos, como resolver alguns problemas que a gente mesmo descobriu para não ter que fazer solicitação a TI, que daí tem que abrir um chamado, tem que o pessoal se disponibilizar a tempo para ir resolver. Os alunos se organizaram para ter uma série de tutoriais para resolver isso. Dentro da própria sala de estudos da gente, a gente tem, além desse tutorial que eu apresentei para vocês, essa mesma planilha tem lá salva uma pasta de modelo de coleta que eu fiz, que é o meu modelo de coleta. Tem outros pessoal que fizeram outras formas de coleta, disponibilizaram lá o modelo de coleta. Teve gente que disponibilizou um tutorialzinho em Word já com o modelo de coleta que ele utilizou e mostrando como fazer as coletas. Então, é uma ajuda que a gente vai se dando, né? Os próprios alunos vão se colaborando para conseguir resolver esses problemas, que tem muita gente que realmente tem dificuldades de coletar aqui no Reuters. Glauco? Oi? Se você me permite, pode ser mais em função da pandemia, né? Que a gente tem um ponto, como você mesmo frisou, mas em função da pandemia, os alunos da UFPB, né, têm acesso remoto de qualquer lugar. Só que, um detalhe, de 3 horas só de uso, mas já é alguma coisa. Entendi. Eu não sabia disso daí porque eu não estou no programa de pós-graduação. Mas é isso aí, é uma iniciativa legal. Eu sei que tem outras
universidades, por exemplo, a FGV, eu sei que existe dentro do site da FGV, que eu fuçando, né, mexendo nessas coisas, eu sei que existe, o aluno tem um acesso. Não sei como é que funciona esse acesso, se é dessa mesma forma de 3 horas, ou se ele tem um livre acesso para acessar quando quiser, mas isso é uma ferramenta que você, no final das contas, não vai passar, tipo assim, todo dia utilizando, né? É uma coisa que você passa algum período, tipo assim, um mês utilizando, algumas semanas utilizando para fazer a sua coleta, fazer o seu tratamento, ver o que está errado, coletar novamente, reformular a base, adicionar alguma nova variável e acabou. Pelo menos é assim no processo de pesquisa, né, que eu trabalhei. Você passa algum tempo coletando e tratando essa base e depois aí vem os processos que vai ter outro curso, né, com Poliandra, se não me engano, vai apresentar o curso de análise exploratória, curso de análise com R, né, o Felipe Duarte vai dar análise exploratória, aí você começa o processo de análise de dados, né? Que aí não tem nada a ver com Reuters. A Reuters é exclusivamente para você coletar as informações e tentar deixar elas minimamente organizadas. Quem assistiu o curso de R ontem viu que isso daqui que eu apresentei de deixar dados em painel, que antes eu não sabia como mexer em R, para mim ajudou muito tempo, porque aqui eu já tinha meus dados meio que tabulados da forma que eu queria analisar. Porque antes, quando eu trabalhava com economática, os dados vêm em série temporal, né? Datas nas colunas, empresa em uma coluna, datas nas outras colunas e as informações no meio. Aí eu tinha que fazer todo o processo de modelagem, coisa que o economático, o Reuters já disponibiliza para a gente por meio do layout, né? Dessa opção de layout que fica aqui embaixo. Layout. Aqui você já pode escolher a forma que você quer apresentar as informações. É isso aí. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre a Reuters. Cláudio, Oi? tem uma pergunta aqui. Diga Tem uma lá. pergunta do Marcos. É possível coletar retorno de índices pelo Excel, por exemplo, IBRA, Ibovespa, sem ser dados da companhia? Rapaz, eu acredito que sim. Vamos dar uma olhada? Para isso eu precisaria Sim, eu vi isso mais cedo. Eu preciso saber qual é a cotação do índice. Vamos fazer esse teste aí. Esse exercício que eu acho interessante, entendeu? A gente tentar buscar essas coisas que aparecem no dia a dia. Outra coisa, como eu disse que existem métricas aqui já prontas na Reuters, eu não recomendo vocês utilizarem essas métricas, por exemplo, PVPA ou cálculos específicos, tipo WSC. Façam vocês mesmos manualmente, seguindo a metodologia do trabalho, entendeu? Porque a gente não sabe o que está por trás disso, entendeu? A gente não sabe esses indicadores PVPA, o ROI, a gente não sabe como é que eles foram calculados. Como eu falei, existem diversas métricas para expressar o total equity. Imagina para expressar o ROI, que leva em consideração o total equity. Então, é uma coisa a ficar com o pé atrás, entendeu? É melhor você baixar, digamos assim, que é a margem líquida. Baixa o seu lucro líquido, baixa a sua receita e calcule manualmente. Não puxe margem líquida, entendeu? Da Reuters. Ou de qualquer outro sistema. Eu não recomendo. Eu faria da forma bruta. E é uma coisa que não sou eu que estou dizendo, né? É uma coisa que eu aprendi com o pessoal no doutorado, que já levou alguns puxões de orelha em relação a isso. Então é interessante aprender, né, com os outros. Sim, vamos lá. O screener. Como é que eu faço para isso aqui? Eu vou em list. Vamos lá, IBRX, né? Qualquer um, IBRX. Quando você... Sim, o Reuters você também não precisa usar só para coletar dados, né? Você pode colocar Petri 4, por exemplo. Petri 4. Aqui ele já aparece, ó. Deixa eu botar o lupa. Aqui ele já aparece as informações da Petrobras. Entendeu? Vai ter uma série de informações específicas para essa empresa. Caso você esteja fazendo o processo
de, sei lá, um estudo de caso específico de uma análise, uma valuation da Petrobras. Aqui você vai ter notícias sobre ela, vai ter estimativas, vai ter top analistas, projeções de múltiplos, vai ter a parte financeira e fluxo de caixa, balanço e DRE. Tudo isso aqui vai estar aqui, entendeu? Para você poder olhar. Qual é o indicador que o menino pediu aí? IBRA. IBRA, vamos ver se tem. Ou IBOV também pode ser. Tá. Aqui, ó. IBOV. Tá vendo? Ibovespa. A gente pode entrar até para ver informações sobre o Ibovespa, entendeu? Em tempo real. Dá para também vocês montarem essa mesma base que eu mostrei ali da lista das empresas que eu estou trabalhando para ver múltiplos em tempo real, entendeu? Sabe aquelas telas que a gente vê em Wall Street? Pronto. Vem tudo da Bloomberg, da Reuters, é tudo a mesma coisa. Isso daqui, esse campo que eu estou copiando, é o indicador da Bovespa. É o índice da Bovespa. Vamos ver se ela consegue puxar o preço de fechamento da Bovespa. Deixa eu diminuir esses lupa. Preço. Pronto. Eu tenho aqui o preço de fechamento. Vamos, ao invés de colocar informações das ações, vamos tentar colocar o Ibovespa. Temos aqui, Ibovespa. O preço de fechamento da Ibovespa. Eu não sei sobre variáveis financeiras, se, tipo assim, eu botar o ativo, porque eu nunca trabalhei com índice, né? No máximo que eu coletei foi exatamente isso, o preço de fechamento, para poder fazer o CAPM e tal. Mas eu não sei se você colocar, tipo, lucro líquido, ele vai consolidar o lucro líquido de todas as empresas em relação à proporção dela dentro do Ibovespa. Eu não sei o que isso faz. Mas eu sei que o preço fechamento é utilizado, entendeu? Que a gente tem aqui o fechamento dele. Aí, como eu havia dito, é recomendável que você faça só o retorno. O preço do dia 1. O preço do dia anterior sobre o preço do dia atual, dividido por um, dividido pelo outro, menos 1. Cadê? Eu não sei porque a métrica do... porque não está calculando porque é a mesma coisa. Mas aí tá. A gente tem o retorno diário do Ibovespa. Entendeu? Aí a partir daqui a gente pode fazer o CAPM, qualquer outra coisa, variância e assim vai. Mais alguma pergunta? Deixa eu limpar aqui. Foi só o Matheus, né? Vamos ver se alguém puxa mais alguma pergunta aí. Pode falar. Tá ok. Bom, pessoal, e caso vocês tenham alguma dúvida assim posteriormente e queiram tirar dúvida, vou colocar meu e-mail aqui, que aí vocês podem perguntar que eu vou respondendo também. Eu souber, né? Mas acredito que com essas informações que eu passei no Drive e com o que vocês visualizaram hoje, deu para ver que é uma plataforma intuitiva. Você consegue trabalhar com ela assim, só explorando. Vê se dá para resolver os seus problemas. Glauco, Oi? Vê se dá para mostrar algumas variáveis de governança corporativa, por exemplo, ou do ISE, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Vamos ver o que tem. Governança.
Aqui só tem governo. Tu sabe, Wayne, algum nome de alguma variável? Se você souber, ajuda. Puxa lá no ESG. Vou olhar no ESG que deve ter alguns. ESG. Isso daqui? ESG. Aqui. Reporting Scope. Score. Aqui. Vamos ver isso daqui. Coloquei a add, aí aqui aparece já a variável, né? Copio. Vou tirar isso daqui, deixa eu tirar esse zoom. Deixa eu tirar deixa essas empresas mesmo. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos ver se ele puxa isso. Não foi possível coletar, isso é normal acontecer também, dependendo da variável que você puxa. Não foi possível coletar para todos os itens especificados. Vou apagar isso. Vou ampliar a amostra. É até 69. A ESG não apareceu. Ó, pode ver quando eu coloquei ESG, ele já veio para onde é que está essa métrica, essa variável. Ela está dentro de ambientes, governança social, aí vem ESG análises. Score geral. Deixa eu ver aqui. Parâmetros. Vamos colocar uma nova. Isso aqui não. Score. Eita. Score. Wayne, essa métrica aqui, essa variável não foi possível coletar. Tá começando a ter algumas perguntas. O Matheus está perguntando se a coleta pelo Excel tem algum limite de células. Tem o limite de células do Excel, né? Que é 1,5 milhão, se eu não me engano. Mas, como eu tinha dito, é recomendável que vocês limitem tanto as variáveis quanto as empresas, entendeu? Por exemplo, se você está coletando dos Estados Unidos, que são 10 mil empresas, separa por setor, depois separa por subsetor. Aí você vai, de um por um, você vai coletando, que é mais seguro. Tanto para a qualidade dos dados que você está puxando, porque às vezes ele pode sobrepor informações, já aconteceu isso, de ter gente que puxou e, tipo, aparece esse campo dessa forma, entendeu? Ele repete várias vezes a mesma informação. Então, acaba com sua análise. O Ener, puxou aqui, ó, SG. O SG Score, é isso daqui, é valor numérico. Ele tá aqui. Para todas as empresas, né? É um índice anual, dá para ver aqui, ó. Ele tá anual. E os parâmetros que eu utilizei aqui, eu só apaguei a frequência que puxava. Eu só coloquei a data de início e a data de fim, aí ele já vem tudo como o default, entendeu? Como é que ele tá padronizado. Aí veio para os 3 anos. Os 3 anos não, de 2013, 14, 15, 16, 17 e... Não, de 2008 a 2018. Isso aí. Glauco, tem mais algumas aqui. O João Paulo está perguntando onde coletaria dados de previsão de lucros.
entre parênteses, mediana, já pelo Excel, ou lucro por ação? Então, lucro por ação. Você está falando da previsão do lucro ou você está falando do lucro? Se for o lucro por ação, lucro por ação é como eu disse. Recomendo você baixar o lucro e recomendo coletar a quantidade de ações. Aí é mais uma coisa. Existem diversas métricas para a quantidade de ações. Isso é super normal. Na época que eu coletava, a gente ficava, eu e Geisa, a gente ficava quebrando a cabeça para saber qual é o número de ações correto. Porque existem ações minoritárias, tipo, ações em geral, menos ações minoritárias, menos outras informações lá, tipo assim, interesses corporativos e afins, ações em tesouraria, enfim, existem diversas métricas de número de ações. Aí você escolhe a sua métrica de número de ações que você vai utilizar no seu trabalho e escolhe a sua métrica de lucro e faz um por outro. Lucro por ação, né? Lucro por ação. Previsão de lucro. A gente tem que ver qual é a previsão de lucro. Se eu não me engano, lucro por ação, a sigla é EPS, né? Earnings per Share. Top Matching. Aí a gente tem Earnings, que é lucros, que não puxa nada. Aqui a gente tem um preview do que tá puxando, entendeu? Do que tá coletando. Aqui a gente tem a média do lucro por ação reportado. No caso, se você quer o lucro por ação, é essa daqui. Aí ele vai explicar direitinho o que significa essa métrica. A média estatística de todas as estimativas determinada da maioria das contas básicas, enfim. Vai ter uma descrição mais completa, daí você pode baixar. Agora, sobre as projeções, vamos ver aqui. Aqui. Será que é isso? É capaz de ser isso daqui. Mas aí é que entra uma coisa muito delicada de se pesquisar. Se você está pesquisando o lucro por ação estimado, qual é a estimativa que você vai utilizar? É de um analista específico? É de vários analistas? Aí é bem que são informações que você deve levar em conta na hora da pesquisa, né? Mas eu imagino que seja essa. Eu não tenho certeza. Deixa eu ver se no glossário tem essa informação. Hum. Página 62. Aqui ele especifica direitinho quais são as métricas que existem, EBIT e afins. Deixa eu ver aqui. Enfim, esse é o trabalho realmente de coleta de dados, entendeu? Você vai ter que ficar pesquisando qual é a variável correta que você vai utilizar e ver se isso aí está realmente certo.
Vamos ver isso aqui. Earn per share. Ó, eu acho que é essa daqui mesmo. É a média estatística de de todas as estimativas dos brokers. De determinado broker, subir. Per share, define. Aqui, ó. E, ó, isso pode incluir ou excluir certos itens, dependendo da contribuição dos modelos do modelo específico utilizado pelo analista. Exatamente o que eu disse, entendeu? Tipo, ó, beleza, você vai utilizar isso, mas só que saiba que é estimativa. Vai depender de cada um dos analistas como é que ele está trabalhando isso. Então, ele está fazendo a média dessas estimativas dos analistas e fazendo a earn per share, né? EPS min. É essa a métrica que você faz lucro por ação. A estimativa do lucro por ação, né? E não puxou. Ironia ou não. Ah, alguns puxam e alguns não puxam, obviamente, né? Porque tem ações que não são analisadas em determinado período e tal. Mas enfim, aí essas informações de analista é delicada, é bem delicada, porque nem todas as empresas vão ter, nem todas. Tem empresas que são cobertas por 10 analistas, tem empresas que nenhum analista está cobrindo, entendeu? Naquele período específico. Então, sente com o seu orientador e veja qual é o campo que você vai trabalhar, puxe a base e mostre uma análise prévia dessas informações para ver se ele acha que isso daí é válido ou não. Mas, de acordo com o que eu estou vendo aqui nessa descrição, a métrica é essa daqui. Earn per share mesmo. Média de lucros por ação. Lau, tem mais uma. Hum. Ó, como eu filtraria as empresas pelo setor no Excel? Incluiria o setor como uma variável. Você pode. Ou ali já colocava na fórmula, como delimitar isso. Você pode colocar na sua lista. Lembra que eu mostrei no screener? Quando você cria o screener. Quando você cria o screener, você pode definir qualquer característica das empresas, inclusive o setor, entendeu? O meu screener aqui só tem o nome da empresa e o ticker, porque eu só precisava disso na época. Pode ver que eu defini as minhas ações previamente de alguma forma, entendeu? Já era alguma coisa que eu estava trabalhando especificamente com essas 69 ações, com essas 62 ações. Mas você pode vir no screener, quando der o load da sua base, aí você adiciona uma coluna com o setor. Salva isso como sua lista, que você vai trabalhar, e daí você importa dessa forma aqui. Tipo assim, vem na sua lista. E colocamos. Cadê? Colocamos Glauco-N. Pronto. Aí ele iria ter aqui outra coisa, que é sector. Não só isso. Previamente, você já pode criar seu filtro pelo setor da ação da empresa. Aí temos diversos, ó. Temos o TRBC, Economic Sectors. Aí temos o GICS, setores, indústrias, daí vai.
Aí cabe a você saber qual é se a indústria setor, qual é a classificação do setor que você tem. E, mais uma vez, para isso, temos a Reuters Economic Sectors, que aí ele especifica direitinho o que está lá dentro. E também você pode pesquisar no Google, né, saber qual é o setor específico que você deve trabalhar. Eu coletei dados para um cara uma vez, um amigo do professor Felipe, que ele especificou exatamente isso. Eu queria que as empresas listadas no setor financeiro dos GICs. Aí eu vim na Reuters e selecionei GICs, adicionei, aí ele aparece aqui o campo do setor. Deixa eu ver se esse daqui dá certo. Ó, pode ver que eu estava trabalhando com o Brasil, né? Incluir. Deixa eu ver se ele está indo. Não aparece. Não vai. Aqui ele já selecionou o country, tá ligado? Eu estava utilizando a bolsa. Então eu incluí a bolsa brasileira. Aqui eu incluiria o setor, apareceria diversos setores e diversos subsetores, caso eu quisesse. Senão, eu poderia só selecionar aqui o setor que eu queria, aí ele viria para aqui para baixo. Ou seja, teria dois filtros. Eu teria o filtro da bolsa que eu estou trabalhando e o filtro do setor que eu estou trabalhando. Aí pronto, eu traria tudo isso, um setor específico. Mas, ao invés de eu fazer o filtro aqui, eu poderia escolher a forma que eu quero selecionar as ações do grupo, o grande grupo das ações, né? No caso, a bolsa que está sendo negociada. E aqui eu poderia incluir uma... Deixa eu ver se eu consigo adicionar uma coluna. Aqui, ó, ao invés de eu colocar... Ó, aqui você tem o identificador, o nome da companhia e a empresa de negociação. Aí você vai... Lembra que eu disse que era a mesma ideia que a gente tem lá no Excel? Aparece aqui. É a mesma interface, né, de selecionar as empresas, de selecionar as variáveis. Vem para sector. Ó, aí aqui a gente tem a mesma coisa que tem aqui, ó, tá vendo nos filtros? Aparece aqui. O indústria, o nome da indústria, internacional, grupo da indústria, subsetores e tal, e tal, e tal, e tal. Aí existe diversas classificações específicas que você vai escolher a que mais se adequa à sua e vai adicionar. Adicionar, ok. Aí ele cria uma coluna com o setor específico da companhia. Aí a tabela a nossa lista aí, ó, tá vendo? Nacional, Indústria Nacional, o nome do setor. Aí vai ter o ticker da ação, o nome da companhia e o setor da companhia, o local onde ela está sendo negociada, variável e etc. Assim é no screener. Aí eu posso pegar, salvar isso aqui. Salvei. Beleza, estou com a lista salva. Se eu quero importar no Excel, eu só venho para cá e importo. Só venho para o Excel e importo as coisas. Dessa forminha aqui. Eu venho aqui, tá, coloco a lista que eu estou trabalhando. Ou tem outra maneira que eu posso exportar para o Excel, isso daqui, né? Beleza, salvei a minha base aqui, aí eu venho e clico em exportar para o Excel. Quando eu exportar para o Excel, vai ficar uma tabela parecida com essa. Vai ficar ticker da empresa, nome da empresa, setor da empresa e local onde a empresa está sendo negociada, porque são essas tabelas. E daí vai ter as variáveis que eu puxei. Caso eu queira trabalhar a partir daqui, é só eu selecionar o ticker dela, né? Selecionar os campos que eu quiser dela, na verdade, não só o ticker. Selecionei os campos aqui, copiei e colo aqui, entendeu? Aí eu já vou ter tudo. Ou eu posso fazer com de pares, né? No caso, eu vou ter aqui
já todas as informações, como é que eu posso dizer, características das ações, né? Eu vou ter o ticker, o nome da empresa, o setor e onde ela foi negociada. Isso daí depois você pode manipular por PROC-V, etc. Ou até mesmo com R, né? Isso daí dá para você fazer um join de tabelas e afins. É por aí que você trabalha com setores de empresa. Glauco, Ok? tem mais uma pergunta aqui, tá? Diga lá. Quais os parâmetros são usados para o índice ESG que foi mostrado? Teria Quais como coletar o número de reuniões do conselho, tamanho do conselho, independência do conselho, com os dados Aí, em painel? bom, o que eu tenho certeza que eu posso responder é a última parte. Com dados em painéis, sim. Como a gente pode ver, eu não mudei absolutamente nada, eu só mudei a variável aqui. E os parâmetros referente aqui em cima, a periodicidade, né? A data de puxar e a frequência. Já com relação a todas essas perguntas, eu não sei. Como é uma característica específica da sua pesquisa, né? Você tem que ver na Reuters se a Reuters disponibiliza dessa informação. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque eu nunca trabalhei com isso, então não faço a mínima ideia de como é que é o ESG das, da, das companhias aqui. Mas bora ver como é que é. Se dá para ver alguma coisa. Bom, pelo jeito, isso daqui é só o indicador mesmo, entendeu? Ele explica o que é o indicador trabalhando. Não disse dá para, tipo assim, você ver quantas reuniões tiveram. Isso daí são informações mais qualitativas, né? Não é quantitativa. Isso daqui é a consolidação do índice, não o que compôs o índice, né? O que chegou a ter essa informação, ao chegar nessa informação, né? Eu imagino que vocês devem estar perguntando quantas reuniões a empresa teve, né? Eu não sei, eu acho que essa informação você pode encontrar dentro do RI da empresa, se tiver. Ou na plataforma que eu mostrei ontem, que é o site da ICVM, né? Da CVM. Se você estiver trabalhando só com o Brasil. Agora, se estiver trabalhando com o internacional, eu não sei. Realmente não posso lhe ajudar nesse sentido. Porque são informações específicas e variáveis. E eu não conheço essas. Mas sim, dá para você coletar a informação em dados em painel. Como está aqui. Mais alguma coisa? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai finalizar agora. Não, Glauco, eu acho que o pessoal ficou satisfeito, deu para ter uma noção de como usar o Reuters. Né? A gente sabe que boa parte das instituições ainda não possui. Então, é uma ferramenta muito, muito importante, mas também bem Uhum. cara. Isso aí. Ó, deixa eu mostrar um link que eu mostrei na sessão passada, na aula de ontem, que era sobre o Reuters. Eu vou mostrar só o link da CVM, que pode ser que tenha essa informação que a pessoa perguntou, quantas reuniões teve. Porque eu sei que tem assembleia, Ok. mas aí a gente pode ver que aí é a fonte mesmo. Aí, teoricamente, né, em relação àquelas fontes da informação, fonte secundária, fonte terciária, a gente vai na fonte primária das informações, que é isso aqui. Que é esse link que eu vou mandar para vocês aí. Isso daí digamos assim, o SQL da CVM. É onde você encontra todas as informações da CVM. Um período especificado, né? Por exemplo, temos as categorias aqui, ó, acordo de acionista, balanço social. Deixa eu maximizar para vocês.
Ó, acordo de acionista, assembleia, atos homologatórios, balanço social, informações da companhia de falência, liquidação, OPA, política de dividendos. Pode ser que aqui dentro você, ó, relatório de sustentabilidade, pode ser que aqui dentro você consiga encontrar isso daí, entendeu? Consiga encontrar as informações de sustentabilidade que você procura. Mas não é certeza. Ele informa, né, direitinho o que está mostrando por aqui. Se você filtrar por empresa, então você vai ter, talvez, a resposta que você busca. Mas é uma fonte primária de informação, caso você não encontre nenhuma Reuters ou Economática, recomendo chegar na CVM, caso você trabalhe com o Brasil, né? Facilita muito o caso. Imagino que os Estados Unidos também deva disponibilizar uma informação parecida com essa, né? Caso você esteja trabalhando com Estados Unidos. Com certeza deve estar dessa maneira. Mas é isso. Esse site daqui para vocês, pessoal, é bastante relevante, eu imagino. Nem que seja para vocês, digamos assim, fazer conferência. Outra coisa, coletou os dados da Reuters, faz igual um processo de auditoria. Pega ali, ó, 3 empresas com 4 anos distintos e vai verificar se o lucro líquido é aquele mesmo. Se o que está representando ali, vai no site da Ibovespa, vai no site da empresa e vê se aquele lucro é o que está apresentado. Porque às vezes pode ter divergência. Se tiver divergência, vale a pena revisar a base. Entendeu? É isso, pô. Se alguém tiver mais alguma informação ou dúvida, estou aqui à disposição para a gente conversar. Pronto, professor Glauco. Gostaria de agradecer a sua participação. Vou estar encerrando aqui a gravação, certo? Joia.